Ele ataca de novo. Mais uma vez, Lula decidiu abrir a boca e falar de improviso. Antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer o Sidônio. Sidônio tem sido o melhor membro da oposição. Ninguém tem ajudado mais a oposição do que o Sidônio, quando ele estabeleceu uma diretriz. Lula tem que falar mais e dar mais entrevistas. Sidônio, muitíssimo obrigado. Mas vamos lá. Lula hoje, durante o discurso, foi falar de uma visita que ele fez ao Japão. E durante esse momento, ele faz uma gafe, na verdade duas gafes, que mais uma vez reforça o resultado daquela pesquisa da semana passada, que fala que a maioria da população acredita que todas as vezes que o Lula abre a boca, toda vez que o Lula faz uma aparição em público, a imagem dele piora, a rejeição aumenta. Então esse é o primeiro presidente da história que toda vez que ele fala, o Brasil encolhe. Tanto nacional quanto internacionalmente. Dessa vez, mais uma vez, um desrespeito a uma mulher. Há um tempo atrás, ele foi apresentar a nova ministra da articulação, a Gleisi Hoffmann, para os presidentes das casas e comete uma gafe que repercutiu nacionalmente. Quando ele fala que ele escolheu a Gleisi Hoffmann não pelas suas habilidades, não pelas suas qualificações, o seu histórico, por mais que eu possa discordar dela, ela tem um histórico, ela tem uma carreira. Não, ele escolheu ela porque ela é bonita. Então, para facilitar a articulação com a Câmara dos Deputados e do Senado. Aí hoje, o Lula vai e decide falar algumas asneiras. Primeiro, ele começa falando essa besteira aqui. Estive em 25 de janeiro do ano passado, de 2003, em Orixima. Orixima? Que cidade é essa que chama Orixima? Eu acho que ele quis dizer Hiroshima, porque afinal de contas foi uma visita ao Japão. Então, já errou o nome da cidade primeiro, desrespeitando aí uma cidade histórica do Japão, afinal de contas foi lá que foi uma das bombas nucleares. E aqui vem a melhor parte. Lá ele narra uma história de quando ele encontrou ninguém mais, ninguém menos que a diretora do FMI, a presidente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, uma instituição, não precisa nem falar, que é gigantesca, que empresta dinheiro para vários países, né? Muitos países pedem dinheiro para o Fundo Monetário, com juros e tudo mais, para poder alavancar suas economias. E aí ele fala que essa mulher foi falar com ele, uma mulherzinha. Sim, gente. A gestora do maior fundo monetário do mundo, que é o Fundo Monetário Internacional, ele chama ela de mulherzinha. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conheci. E depois reclama porque ela foi dar uma comida de rabo nele, dizendo que o Brasil estava ruim, a economia do Brasil estava ruim e ia crescer apenas 0,8%. Presidente Lula, sabe que o Brasil está difícil, a coisa para o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei... Este é o Lula, que toda vez que abre a boca... Antes, o problema do Lula, 1.1, 1.0, 2.0, os primeiros dois mandatos, era a corrupção, era a roubalheira, aumento da criminalidade. Agora é tudo isso e mais um. A vergonha internacional a qual ele impõe o Brasil todas as semanas. Eu acho, sinceramente, que nós tínhamos que aprovar aqui. Eu vou até entrar com requerimento na Credem para que o Lula seja proibido de falar em público e, principalmente, falar para fora do Brasil. Porque toda vez que ele faz isso, o investimento vai embora, as ações do Brasil caem, a situação econômica do nosso país só piora. Já não bastasse ele chamar o presidente dos Estados Unidos de nazista, fascista, a mulher dele mandar o Elon Musk não, todo mundo sabe, agradecer a África pela escravidão, ser agradecido pelo grupo terrorista Hamas, ficar do lado dos terroristas, apoiar um narcoditador na Venezuela, passar pano para um golpe no país vizinho, né, vizinho nosso aqui do lado, falar que resolveria o problema do conflito Rússia e Ucrânia, enchendo a cara com Putin e Zelensky, até os dois cair de bêbado, é uma merda atrás da outra. Mas agora ele simplesmente ofendeu a mulher que está à frente do Fundo Monetário Internacional. De mulherzinha. Então já não bastasse há umas semanas atrás ofender a Gleisi Hoffmann, agora uma das mulheres mais importantes de uma das instituições do Fundo Monetário mais importantes do mundo. Parabéns, Sidônio, tá certinho, Lula tem que falar, muitos, por mim, era todos os dias. Imagina se o Lula tivesse um cercadinho todo dia de manhã para parar e falar com as pessoas. Ia ser maravilhoso. Sidônio, uma ideia para você aí, ó. Faça um cercadinho do Lula. Acho que não vai ter jeito, né?
porque não vai ter ninguém lá de manhã para escutá-lo, para falar com ele ou para apoiá-lo. Porque afinal de contas, Lula é um presidente sem povo, agora sem cérebro, e agora, em breve vai ficar sem secretário da comunicação. Ontem foi um dia duplamente terrível para a esquerda e para a extrema esquerda no Brasil. Por dois motivos, obviamente. Vamos lá. Nós já estamos praticamente conseguindo o número de assinaturas necessárias para o requerimento de urgência. Faltam, acho que 7 assinaturas para a gente alcançar as 257. Mas pior do que isso é porque ontem um dos ícones da extrema esquerda foi cassado no Conselho de Ética. Isso deixou a esquerda completamente revoltada. O que é muito engraçado. A mesma esquerda que vai para as ruas fazer manifestação pedindo sem anistia para que mães, idosas, pessoas que nunca cometeram nenhum crime, que não destruíram nada, fiquem presas por 14, 15, 17 anos. Sim, eles fazem manifestações para pedir que pessoas inocentes fiquem presas por 17 anos. Estão revoltadas porque um deputado da extrema esquerda, o Glauber Braga, foi cassado no Conselho de Ética por violência física. Olha que curioso. 17 anos para quem estava na esplanada dos ministérios sem quebrar nada, e eles querem proteger que seja dada a anistia para um deputado que agrediu fisicamente um cidadão dentro da Câmara dos Deputados. Então, acho que as pessoas esqueceram o que foi que o Glauber Braga fez. Vou trazer aqui para você poder ser lembrado do que um deputado federal fez com um cidadão brasileiro dentro da Casa do Povo. Chutou, aí ele chutou e vai ter de novo. Olha isso, batendo. E vai chutar de novo. E amanhã tá defendendo os botões de aplicativo. É um bundão mesmo, hein? Deputado, deixa esse mané pra lá, deputado. É por conta de uma... Então vamos lá. Ele agrediu fisicamente. O que é curioso? Quando o Nicolas estava no Conselho de Ética, por causa daquele discurso dele que viralizou quando ele estava com a peruca, todo o PT e o PSOL votaram pela cassação do Nicolas. A esquerda e a extrema esquerda votaram para que o Nicolas fosse cassado por palavras. Todas as vezes que eles pedem a cassação de algum membro do PL ou da direita, é sempre por palavras. Não é agressão física, não é tapa na cara, como o deputado federal Quaquá deu um tapa na cara de um deputado de direita, que é o Messias Donato, e nada aconteceu. Jean Willis cuspiu na cara do Bolsonaro em plenário e nada aconteceu. Um outro cidadão lá encoxou a Júlia Zanata e nada aconteceu. Então é engraçado, no caso da esquerda é sempre uma agressão física e eles não querem que seja cassado. Quando eles vêm contra a direita, é sempre por palavras ou postagem nas redes sociais. E essas pessoas merecem ser caçadas e até presas. Então, ontem, esse julgamento no Conselho de Ética ontem foi muito bom para mostrar a diferença entre os dois lados. Um é agressão física, o outro são palavras. Mas os criminosos são aqueles que proferem palavras. Os da agressão física são pessoas que lutam pela democracia. Agora vamos deixar uma coisa bem clara. Vou trazer alguns vídeos aqui, algumas imagens. Aqui, ontem, durante o Conselho de Ética, depois do resultado do Conselho de Ética, o Glauber Braga, triste porque tinha acabado de ser cassado. Esse cara, Glauber Braga, que xinga todo mundo o tempo inteiro, xingou o presidente da casa em diversos momentos, atacou fisicamente um cidadão e depois foi para cima de um deputado federal que é o Kim Kataguiri. Se não tivesse sido segurado, ele teria batido no Kim Kataguiri. Aí o curioso é que eles estão falando que o que foi feito contra o Glauber Braga foi golpe. Tudo para eles é golpe. É impressionante, né? Tudo é golpe. Aqui, a Sâmia Bonfim, que é a esposa casada com o Glauber Braga, eu entendo, ela realmente não teria... Ela está triste. É ruim ver isso, pessoal. Sinceramente, não há o menor prazer. Menor. Eu digo para você, apesar de ser um completo inimigo ideológico do Glauber Braga, não causa o menor prazer ver a cassação de um deputado federal. Porém, houve ali agressão física. Agressão física. O PT já deu tapa na cara, o Glauber Braga dando chute numa pessoa. O Glauber Braga chegou no momento, ele coloca a Câmara dos Deputados em risco. Porque se alguém falar alguma coisa que ele não gosta, ele vai partir para agressão física. E ontem eles tentaram justificar a agressão física. O que você faria se alguém fizesse isso com você? Vamos lá.
Glauber Braga, Samuel Bonfim, Lindenberg, Faria Jano, todos me chamam de assassino por causa do meu acidente quando eu tinha 19 anos. Imagine se eu fosse sair no tapa ou dar chute em todo mundo que me xinga de assassino ou me acusa de assassino. Você acha que eles iriam falar assim, não vamos caçar ele não? Você acha que se fosse o Nicolas dando chute a alguém, eles fariam alguma coisa diferente? A agressão física é a linha que não pode ser cruzada. É isso que foi a mensagem dada ontem. Jamais. E o Glauber Braga ficou revoltado e disse que ia dormir no mesmo plenário onde foi feita a votação. Acho que vai aparecer ele ali no canto. Olha lá. Tá ele sentado ali no canto. É triste ver isso? É. Apesar de discordar totalmente com tudo que o Glauber Braga defende, querendo ou não, é triste ver que uma pessoa está sendo caçada. Mas aí, de novo, a agressão física. Olha a diferença. O lado de lá parte para agressão física e eles não querem que seja caçado. O lado de cá, eles não gostam do que a gente fala, palavras, mas defendem a cassação e prisão por conta de palavras. Lembrando, essas são as pessoas que pediram a cassação e a prisão do Daniel Silveira por causa de palavras, por causa de opiniões que eles não gostaram, de postagem nas redes sociais. Eles constantemente entram no Conselho de Ética contra nós por causa de palavras e ficam revoltados quando um do lado de lá é caçado por conta de agressão física. Aqui, o Glauber Braga postou, mais uma vez, culpando o Arthur Lira e o orçamento secreto. Vamos lá. Para ficar bem claro, quem caçou o Glauber Braga não foi o PL ou a direita. Sempre que alguém da esquerda vai para o Conselho de Ética, todo o PL vota pela cassação. E sempre que alguém do PL vai para o Conselho de Ética, todo o PT e o pessoal vota pela cassação. O que define, o que determina se uma pessoa vai ser cassada ou não? São os deputados de centro e os partidos de centro. O Glauber Braga ele conseguiu instigar a antipatia, tá? A raiva dos deputados ponderados, dos deputados mais tranquilos, aqueles que normalmente tentam manter a casa em bom tom. Esses deputados do centro foram que votaram pela cassação do Glauber. Um exemplo, o placar ficou 13-15. Do PL são 4 votos. Então, mesmo que os do PL tivessem votados contra a cassação, o Glauber Braga ainda seria cassado. Ele teria maioria, ficaria 10-9, se eu não me engano, ficaria 10-9, ele ainda assim seria cassado. Então não faria diferença nenhuma, eles querem culpar o PL, mas a verdade é que foi o centro que caçou o Glauber. Por causa de todas as antipatias, os xingamentos dele na Câmara dos Deputados, e sinceramente, a agressão física não pode. Tem que haver uma linha. Imagine se ficasse normalizado partir para agressão física. Sem falar que o Conselho de Ética já estava desmoralizado desde o dia que não foi cassado o Janones, onde tinha um áudio dele admitindo rachadinha. Aquilo desmoralizou completamente o Conselho de Ética. Janones não foi cassado por rachadinha. Talvez, se o Boulos não tivesse defendido o Janones e naquele momento ele tivesse sido cassado, hoje o Glauber Braga não estaria sendo cassado. Então, é triste, mas foi necessário. Uma coisa são palavras, outra coisa é a agressão física. Um abraço.